Internacional. Bichos tagarelas com os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Vamos aos jornais. New York Times, ao deixar tribunal, Trump participa de evento e critica promotor. Washington Post, Bob Graham, ex-governador da Flórida e senador dos Estados Unidos, morre aos 87 anos. Wall Street Journal, reguladores chineses minimizam efeitos de novas regras do mercado de ações. Clarim, Supremo rejeita apelo para anular mega decreto de Milei. E o País, crises geopolíticas devem aumentar participação em eleições europeias. Le Figaro, a desilusão de hoteleiros e proprietários do Airbnb a 100 dias das Olimpíadas. The Guardian, desde o início da guerra em Gaza, Israel acelerou a construção de assentamentos em Jerusalém Oriental. O que estão fazendo com o povo palestino é uma coisa que não tem explicação. E finalizando ali, o Financial Times, Trump fica 75 milhões de dólares atrás de Biden na corrida por doações de campanha. E os ataques ali, a questão Israel-Hamas, as forças de defesa de Israel afirmaram ter matado 2 comandantes do Hezbollah em ataques aéreos no Líbano. Os alvos foram Yossef Bas, que chefiava o grupo na região costeira libanesa, e Mohammad Hussein Mustafa, comandante de foguetes. E a Espanha, olha, a Espanha de Pedro Sánchez disse que um Estado palestino independente deve ser reconhecido o mais rapidamente possível e afirmou que o país também empenhará esforços para que a Palestina se torne integrante da ONU. O embaixador do Irã no Brasil, Abdallah Gadari, gravou um vídeo e divulgou à noite. Disse que o conflito com Israel é assunto encerrado e que Teherã agiu em legítima defesa no último final de semana para revidar o ataque atribuído a Tel Aviv à embaixada do Irã na Síria. E Rússia e Ucrânia, o governo ucraniano afirmou ter ficado sem mísseis de defesa aérea para impedir a ofensiva russa à usina de energia em Tripilska, a maior região da Ucrânia. Ali, Vladimir Zelensky está desesperado por falta de armamento. E o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, ordenou o fechamento da sede diplomática e dos consulados venezuelanos nas cidades de Quito e Guayaquil, no Equador. Disse que a Venezuela apoia totalmente a expulsão do Equador da ONU. O México apresentou o pedido em 11 de abril. Vocês lembram que a Embaixada do México foi invadida no Equador com a retirada que estava lá do ex-vice-presidente equatoriano. Então, outra coisa importante, a Índia manda apagar posts. A rede social afirmou que a Comissão Eleitoral da Índia deu ordem para o microblog remover posts específicos de políticos, partidos e candidatos. Em comunicado, as plataformas disseram discordar de medidas e divulgou as decisões judiciais. Apesar disso, cumpriram as determinações. Então está aqui o mesmo imbróglio do Brasil. Até onde as Big Techs podem ter, entre aspas, aquela livre expressão, livre. Elas serão livres para mentir, elas serão livres para fake news. Essa é uma questão que tem que ser amplamente debatida. Agora vamos à Rádio ONU. Após
teremos o nosso querido Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, e Renato Rossi, nosso craque na indústria automobilística. Internacional. A economia global continua notavelmente resiliente, com crescimento estável e inflação desacelerando quase tão rapidamente quanto cresceu. A avaliação é do conselheiro econômico e diretor de pesquisa do Fundo Monetário Internacional, Pierre Olivier, avalia que a economia mundial deve continuar crescendo a 3,2% em 2024 e 2025, no mesmo ritmo de 2023. Após o lançamento do relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, nesta terça-feira, ele listou as questões que impactaram as finanças globais, desde as interrupções na cadeia de suprimento após a pandemia e a crise de energia e alimentos causada pela guerra na Ucrânia, até o aumento na inflação, seguido por um aperto da política monetária. No Brasil, espera-se que o crescimento se modere para 2,2% em 2024, devido à consolidação fiscal, efeitos defasados da política monetária e a uma menor contribuição da agricultura. Para Portugal, a estimativa é um crescimento de 1,5% este ano e de 1,9% em 2025. O estudo do FMI sugere uma ligeira aceleração das economias avançadas, onde se espera que o crescimento aumente de 1,6% em 2023 para 1,7% em 2024 e 1,8% em 2025. Estima-se uma modesta desaceleração nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento, de 4,3% em 2023 para 4,2% em 2024 e 2025. A previsão de crescimento global daqui a 5 anos, de 3,1%, é a mais baixa em décadas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Internacional. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. O ataque do Irã a Israel testou as defesas aéreas do país, mas reparou, pelo menos temporariamente, o relacionamento fraturado de Tel Aviv com Washington e empurrou a guerra e a fome iminente em Gaza para fora das manchetes e para baixo da agenda diplomática. Em Gaza, onde quase toda a população civil está desabrigada e faminta, após mais de 6 meses de guerra, essa mudança de atenção foi sentida de forma aguda. Países e povos eram simpáticos a nós, mas agora a simpatia mudou para Israel, disse Bashir Alian, um ex-funcionário de 52 anos da autoridade palestina, que agora está morando em uma barraca em Rafah com seus 5 filhos. Ele assistiu à súbita mudança no foco diplomático, porque a vida de sua família depende disso. Eles vivem principalmente da ajuda alimentar fornecida pela UNRWA, a agência da ONU para refugiados palestinos, e comem apenas 2 refeições por dia. Ele perdeu 20 quilos de peso em 6 meses. As pressões internacionais que estavam sendo exercidas sobre Israel para trazer mais ajuda e parar a agressão contra Gaza agora são coisas do passado, disse ele. Embora também não tenha tempo para o Irã. Os problemas do Irã não são nossos problemas. Ele só persegue seus próprios interesses, disse ele. O presidente Joe Biden estava aumentando a pressão sobre Israel para melhorar o acesso de trabalhadores humanitários e deixar mais ajuda entrar em Gaza, particularmente após o assassinato de 7 pessoas que trabalhavam para uma agência alimentar, a World Central Kitchen. A chefe de ajuda dos Estados Unidos, Samantha Power,
Na semana passada, se tornou a primeira funcionária do país a confirmar que a fome estava começando a tomar conta do território. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, houve discussões sobre a legalidade da venda de armas para Israel, dadas as condições em Gaza. Em resposta, Israel prometeu inundar Gaza com ajuda, melhorar a coordenação com os humanitários para que eles pudessem entregar ajuda sem o risco de serem atacados, abrir cruzamentos diariamente para o norte de Gaza, onde a fome é mais extrema, e permitir que os alimentos cheguem através de seu porto de Ashdod. Mas o ataque sem precedentes do Irã no fim de semana, em resposta a um ataque israelense a um complexo diplomático em Damasco, de fato forçou os Estados Unidos e outros aliados a deixar de lado as diferenças e se unir em torno de Israel. De olho na perigosa escalada entre Israel e o Irã, estamos preocupados que Gaza seja abandonada, disse Tania Hari, diretora executiva da Gisha, uma ONG israelense criada para proteger a liberdade de movimento dos palestinos, particularmente aqueles em Gaza. As medidas que foram tomadas no mês passado para expandir o acesso são lamentavelmente e perigosamente inadequadas e não abordam significativamente a crise. Mas o que quer que esteja acontecendo, está acontecendo apenas por causa da pressão internacional. Com tantas vidas em jogo, o mundo não pode se dar ao luxo de desviar o olhar. Os Estados Unidos da América parecem tão distraídos que os principais funcionários mal estão acompanhando as remessas de ajuda que na semana passada eles alegaram ser uma prioridade. O número de mortos subiu para mais de 33.700 pessoas na faixa de Gaza, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério de Saúde controlado pelo Hamas de Gaza. Israel lançou a guerra depois que o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria das quais eram civis, em um ataque transfronteiriço em 7 de outubro do ano passado. Esta informação, eu deixo aqui o meu forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, algo muito pitoresco aconteceu na indústria automobilística global nesta semana. Pela primeira vez, eu não conheço outra interferência de um governo junto a uma montadora para trocar nome de carro. Mas foi justamente isso que aconteceu na Itália, onde no dia 13 de dezembro, numa grande festa em Milão, cidade industrial, cidade também da moda, cidade de alto nível econômico no norte da Itália, o Stellantis, através da marca Alfa Romeo, apresentou ao mundo, estava lá a imprensa internacional, ao SUV Milano. Um SUV de porte médio, tamanho de um Kicks, tamanho de um Tracker, com mais ou menos 4,20 metros de comprimento, um belíssimo design, que é a esperança da Alfa Romeo, com este Milano, entrar novamente no mercado norte-americano, de onde a Alfa Romeo saiu, depois de ter estado muitos anos nos Estados Unidos da América, saiu em 89 e não voltou até agora. Foi lançado o carro e aí começou todo um problema com o governo italiano. A Itália vive um governo fascista, de Meloni, com políticos altamente fascistas, ultranacionalistas, que estão transformando a Itália num gueto dentro da comunidade europeia, com suas regras sociais e de comportamento retrógradas. Volta-se a se atacar os homossexuais,
volta-se a fazer leis duras em relação à liberdade de minorias, as mulheres são desprezadas, e é realmente um regime, um governo retrógrado. E o que houve foi que o ministro da Economia, o Giancarlo Giorgetti, que é também, claro, é da linha fascistoide, mas não é um radicalíssimo de direita, ele é um cara considerado até um político de maior tolerância, ele foi conversar com o Carlos Tavares, o CEO do Stellantis, para mostrar a insatisfação do governo da Itália com o nome Milano. Inaceitável, segundo o Giancarlo Giorgetti, porque o Milano não é um carro italiano. Ele é um Alfa Romeo, né? É cômico. Esses fascismos são cômicos. Porque os ultranacionalistas, né, italianos lá que estão no governo da Meloni, eles querem agora tá uma nova onda lá de Made in Italy novamente, né? Ou seja, tudo italiano. Numas áreas tudo bem, né? Que os italianos sejam vencedores, né? São a área da moda, por exemplo, é uma França e Itália, sem dúvida nenhuma, tem os melhores estilistas do mundo. Mas não é isso. Eles meteram o bedelho onde não deviam, né? No nome de um automóvel. Porque, segundo Giancarlo Giorgetti, o Milano não era um produto italiano por ele ser fabricado numa unidade industrial do Stellantis na Polônia. E a unidade de Tilsit, onde são fabricados outros veículos que são fabricados lá, por exemplo, como o Jeep Renegade. E o Stellantis busca os países do leste europeu, tem fábrica lá, porque é uma mão de obra qualificada e mais barata do que a mão de obra italiana. A Itália tem uma das mãos de obras mais caras no mundo e um sindicato tremendamente xarope, né? O sindicato sempre foi do Partido Comunista, claro que eles tinham lá seus direitos de brigar contra o capitalismo italiano, mas eles exageraram muitas vezes e eles querem o máximo para eles, né? E agora a briga desses sindicatos é que os empregos não saiam da Itália. Agora, pedir isso no mundo global é a coisa mais difícil do mundo. Quer dizer, eu vou manter os empregos numa fábrica que não tem uma grande qualidade de mão de obra, onde o custo de produção, segundo análises no mercado europeu, o custo de produção de um automóvel é encarecido em até US$ 7.000 quando fabricado na Itália. Claro que o espertíssimo Carlos Tavares, que é o CEO do Stellantis, ele está procurando reduzir custos em todas as áreas do Stellantis, são 14 marcas. O Stellantis está indo bem em umas marcas, não está indo tão bem em outras marcas. Caiu as vendas do Stellantis no mercado americano, principalmente as vendas da marca Jeep, que é a marca mais rentável para o Stellantis. E o Carlos Tavares está aí cortando e cortando, né? O Carlos the Knife, né? Corta e corta. E corta custos. Aí começou essa briga toda, começou a imprensa italiana a favor do governo a meter o pau na Alfa Romeo e no Stellantis, e o Carlos Tavares viu o perigo à vista, né? Porque também o Stellantis depende do governo da Itália por uma série de benefícios e também em relação às fábricas, que são várias fábricas que são localizadas em território italiano. Resultado que ontem o próprio Carlos Tavares anunciou que o Milano não é mais Milano. O Milano passa a se chamar Júnior. Sinceramente, eu tomei um susto, né? Porque eu pensei que o Júnior Lima seria o grande inspirador, aquele que fez aquela dupla maravilhosa com a Sandy, né? Aquela grande cantora, melhores que Rolling Stones, melhores que Beatles, melhores que qualquer um aí, né? Mas não, é o Júnior mesmo, o Júnior de Júnior. Só que é um nome estranho para um automóvel, convenhamos. Agora, por outro lado, primeira vez que uma montadora mete o bedelho, um governo mete o bedelho numa montadora, e a montadora cede, né? Para não gerar um problema grande com o governo italiano por causa de um nome de automóvel. Agora, deram sorte, o Stellantis deu sorte porque o Milano ele já andou pelo mercado norte-americano, é o primeiro mercado agora onde será lançado
este Milano fabricado na Polônia, que tem uma plataforma e um motor que vem da Peugeot, que é marca também do Stellantis. O Stellantis faz o que quer, isso também visa a redução de custos. Tem uma plataforma ultramoderna da Peugeot, tem motor turbinado de última geração, botaram esses componentes no Milano, que agora virou Júnior. Mas deu sorte porque o Milano saiu numa forma vexatória do mercado norte-americano em 1989. Era um sedã de porte médio que realmente não tinha qualidade. Tinha problemas imensos. Naquela época, a Alfa Romeo estava fazendo água por todos os lados. Eu andei naqueles carros da Alfa Romeo e muitos deles da década de 90. Eles saíram de lá em 89, mas 90, 91, o mês final de década, a Alfa Romeo já colocava seus modelos, inclusive aqui no Brasil. Eu andei num 56, num 64, num 66. Na Alfa, lá na Itália, eu andei na Alfa Brera, um esportivo agressivo demais que depois foi desativado. Na pista de Balocco, né, que é a grande complexo de testes da Alfa Romeo, a mais ou menos 60 quilômetros de Torino. Bom, e aí deu esse rolo todo, o Carlos Tavares não quis briga e comunicou então a mudança para Júnior. Só que, como eu disse, Milano não ia pegar bem no mercado americano porque não deixou saudades. A Profstar, que a Alfa Romeo saiu em 89, não voltou mais para o mercado americano, está voltando agora. Então, Júnior, que é um nome meio neutro, Junior, né? É usado nos Estados Unidos da América também, pode ser um bom nome para o mercado norte-americano. Mas já houveram críticas muito duras na imprensa europeia sobre essa interferência do governo fascista para mudar nome de carro. Houve uma crítica muito dura de parte da imprensa italiana, que não suporta o governo de Meloni nem os fascistas daquele governo, principalmente o Salvini, que é o ministro do Interior, que é um gangster, é um bandido, que já mandou não dar socorro para migrantes perdidos no meio do Mediterrâneo. Ele é responsável por centenas de mortes, mas vai ficar assim, vai ficar Júnior. E, como eu disse, né, teve sorte Stellantis, teve sorte Alfa Romeo, vai ser o primeiro mercado do Júnior, vai ser o mercado americano, e vai chegar com um nome que não soa assim tão estranho na linha inglesa. E o Júnior, que a imprensa europeia já está falando que é um excelente produto desta nova Alfa Romeo, que ressuscitou com o Stellantis, pode ser um sucesso de vendas no mercado americano e depois no mercado europeu. Mas regime fascista metendo o bedelho até em marca de automóvel. Vê se pode. Novo encontro com vocês amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.